Bom, pessoal, hoje, sábado, dia 6 de maio, né, de 2023, vamos fazer aqui uma análise semanal, né, com o diário da como foram minhas operações na quinta-feira, né? Na sexta não opero, mas a gente pode olhar algumas oportunidades, né, que a gente pode enxergar no dia. Lembrando que na sexta-feira eu não opero, então a gente vai olhar, fazer uma análise do gráfico pronto, certo? A famosa análise do gráfico pronto, mas não estou dizendo que eu faria uma compra aqui, faria uma venda ali. Não, a gente está analisando o que? O movimento do preço, né? Como ele se comportou, quais gatilhos interessantes ele deixou, né? Gatilhos que, ao estar revisando, a gente vai incorporando aquilo, vai fixando aquilo na nossa mente, nosso subconsciente, para quando, né? O ideal, né? Para que quando estivermos operando, né? A gente vá assimilando o que vai acontecendo no mercado com eventos passados que a gente analisa, né? Por isso eu acho importante. Não gosto, não sou adepto de fazer replay, não gosto. Prefiro analisar o gráfico parado, né? Muita gente defende, eu particularmente, que eu gosto de ver a formação do candle. Porém, após o candle estar formado, mais interessante do que a formação do candle é a sua região, né? E a forma que o candle fechou, né? Então, voltando aqui, o que a gente tem? A gente tem uma semana mais curta, né? Segunda-feira foi feriado. Porém, na sexta-feira passada eu mencionei o que? O dólar corrigiu até 61,8. Tá numa região de suporte importante, né? Temos a possibilidade de que? Temos a possibilidade do mercado tentar vir buscar essas regiões, certo? Porém, o que acontece? Quando a gente vê de forma, podemos dizer assim, de forma crua, chegou na redação do 61 vai deixar topo. Não necessariamente. Por quê? Porque como já está aqui no gráfico, quando o mercado corrige, é um movimento maior, que foi esse movimento de impulsão aqui, quando ele corrige, esse movimento corretivo já é um movimento do mercado. É um movimento corretivo, e esse movimento corretivo também pode ser corrigido. Por isso, já tem aqui, ó, esse fio, deixa eu colocar numa cor mais viva. Já tem esse fio em azul dessa correção. Certo? Observe que está nesse candle aqui, porque esses candles aqui que não existiu quando eu coloquei esse fio. Já tem até o vídeo aí. Beleza? Então chegando nessa região, né, na segunda-feira, perdão, na terça-feira, o mercado já veio buscar a retração de 61,8. Né, quando eu fiz meu diário eu mencionei, ó, digo, ó, tá em 61,8 da pernada corretiva. A gente vai ver o que vai prevalecer. Se é esse movimento de impulsão aqui, né? Ou se vai ser essa retração de 61, e olhando de uma forma mais macro, também é média móvel de 20 do diário. Lembrando que estamos em tendência baixista. Então não é que esse 61,8 aqui é mais forte do que esse aqui, não. É que aqui, essa região, é a região da média móvel de 20 do que no gráfico diário, né? E se a gente for olhar no semanal, que até a semana já fechou, né? Mas no semanal, era próximo que a média móvel de 9 do semanal. Então a gente tem um cenário macro baixista para o dólar, certo? As médias estão indicando uma tendência de baixa. Então, o mercado rejeitou 61,8 na quarta-feira. Veio novamente brigar nessa retração de 61,8, porém acabou entregando todo o seu movimento de alta do dia. Na quinta-feira, mais uma vez, veio brigar em regiões de máximas, né, próxima regiões de máximas. Se a gente colocar um Fibo aqui, a gente tem o que? Retração de 7.640. De que? Desse movimento corretivo aqui. E até eu coloquei um alarme, caso ele perdesse essas regiões de mínimos aqui, ele ativaria esse pivô de baixa, né? Já deixei projetado e o mercado na sexta-feira praticamente cravou o primeiro alvo. Eu mencionei a expectativa de que o mercado rejeitar essa 20, né? Aqui eu fiquei até otimista quando ele conseguiu fechar acima da média. Porém, o volume não foi, né, tão interessante, certo? E também mencionei o fato, acho que foi semana atrasada, passada, quando fechou esse movimento aqui, a possibilidade de que do mercado vir brigar nessa região,
fazer um duplo teste, né? Teste mais uma vez, ou um falso rompimento nessas regiões de 4,92, para aí sim, né, tentar romper essa 20 e vir corrigir, ó, porque esse movimento teve uma correção rasa, uma correção até a retração de 88. É uma correção rasa, porém digo que força, né, no movimento vigente, que nesse caso é um movimento baixista, né? Então, o pessoal tá vendendo tão pesado que o mercado não conseguiu passar nem a primeira retração do movimento, né? Tem uma confluência com a média móvel de 20 e essa região, ó, cadê? Essa região de resistência, certo? Então, analisando aqui na forma no diário, temos a expectativa do mercado vir brigar novamente, né, nessa região. Não ficou tão bonito o fechamento aqui com esse pavio, né, mas também se fechasse aqui, ficaria lindo, ficaria lindo. Lembrando que o dólar fechou com uma alta de, perdão, uma baixa de quase 1%, né, praticamente 1%. O Ibov fechou com uma alta de quase 3%, né? A gente acompanha a correlação, mas em termos de porcentagem, foi praticamente o triplo que o dólar caiu, o Ibov subiu, né? E outro fator importante que eu tenho observado é o seguinte: tem dias que o DI, por exemplo, acho que foi na quarta-feira que o índice caiu forte. Ó, esse candle baixista aqui. O DI derreteu e o dólar pancada para cima. Falei, então o DI descolou do dólar e tá descendo junto com o índice. O que acontece? Todos esses dias, eu acho que foi esses 3 dias seguidos aqui, o DI pesou. E o índice não subiu. Porém, na sexta-feira, parece que todo mundo ficou acumulando. Na sexta-feira, o DI mais uma vez, pancada para baixo. O dólar, pancada para baixo. Aí sim, né? O Ibov acompanhou o movimento contrário ao DI, né? Deixou essa baita alta aqui, que coisa linda, né? Que coisa linda. Vamos lá, o Ibov. O Ibov, vou colocar em tela maior aqui, tela cheia. O Ibov, o que eu mencionei. Falei, ó, tá numa região de suporte bem forte na região dos 101 mil, né? Praticamente. Temos a possibilidade de que, mais uma vez, tenha colocado as retrações, já fiz o ajuste fino para essa mínima, mas vamos colocar aqui a semana passada, ó. O mercado fechou na retração de 38,2, né? Tem a possibilidade de que, com esse candle lindo aqui de retomada, ele vir buscar essa retração de 50, que sai essa retração de 61, com uma troca de polaridade nessa região. Porém, o mercado despencou para baixo. Observe que, mesmo o mercado deixando esse candle de baixa, eu não projetei esse pivô de baixa. Por quê? Porque eu não tive um fechamento abaixo dessa minha região de suporte dos 101.600, né? Ele violou essa mínima, fechou acima. Aqui deixou um candle de dúvida, certo? Uma briga nesse dia, certo? E aqui ele chegou até a violar. Né? Porém, como eu só olho essa parte do diário aqui no Ibov mais no final do dia, não cheguei a projetar, né? Porque o candle não fechou abaixo. E se a gente olhar essa violação que ele fez nessa mínima desse doji aqui, foi exatamente na retração de 61,8 de todo esse movimento de alta, né? Então ele fez o que? Igual o dólar, pancada para cima, corrigiu até 61,8, né? Só que diferente do dólar, o dólar frustrou no 38,2 e deu pancada para baixo. O índice, né, tá com expectativa de que de vir buscar essas regiões. Porém, o fator que temos que se atentar é o seguinte: média móvel 50, né, ainda está descendente, a 20 está flat, né, levemente inclinada, e a 9 ainda está por baixo da 20, por baixo da 50. Agora, já fazendo o ajuste de FIBO e todo esse movimento de baixa, né, o índice fechou praticamente rompendo, né, acima da retração de 50 de todo esse movimento baixista, né, formalizando o que? Um possível, né, pivô de alta. Ele já ativou, ele rompeu, já ativou, ó, movimento bem agressivo no índice, e temos o primeiro alvo em confluência com a retração de 7640, né, lá nos 106.500. Porém, essa região que o índice está, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, essa região que o índice está é essa retração de 61,8 de todo esse movimento de alta de
julho, né, do segundo semestre do ano passado, certo? Ó, de julho de 2022 fez mínima até a eleição, né? Outubro de 2022 que ele fez esse ombro cabeça ombro aqui em cima, beleza? Então é uma retração, é uma região importante, é uma retração que o preço chegou a brigar. Porém, a região mais forte está aqui na região do segundo alvo, aqui na casa dos 108 mil, que é toda essa região de suporte aqui, ó, certo? E agora fazendo um ajuste, né? Faz alguns dias que eu não eu acho que eu já, sim. Se eu, vamos ver aqui, se eu colocar uma retração de todo esse movimento de baixo, todo esse movimento de baixo aqui, ó, eu não gosto de trabalhar, que esse movimento já foi corrigido, tá vendo aqui, ó, corrigiu, pancada para baixo. Eu não gosto de trabalhar com essa retração. Mas vamos ver aqui, se a gente colocar uma retração de todo esse movimento de baixo, ó, temos uma confluência de que? Retração de 50. Ó, mais um motivo, né, para o índice, pro Ibov tentar buscar essa região dos 106 mil. É uma região muito forte, ó. Não tinha colocado aquela retração, certo? Porém, é a retração de 38,2 desse movimento, né? Se fosse uma retração de 50, ficaria um pouco mais forte. Voltando, expectativas. Vamos aqui pro semanal, né? Semanal deixou um baita candle de rejeição. Baita candle de rejeição. Partindo da retração de 61,8. Ponto negativo, né? Tá na cara da 20. Pode vir fazer um triplo, né? Teste na média móvel de 20 do semanal. Brigou 2 semanas, não conseguiu. Voltou, veio trocar polaridade nessa região de suporte. E deixou esse baita candle, né? A intenção, né? É que ele venha buscar essas regiões aqui dos 108 mil, segundo o alvo, certo? Agora vamos só olhar aqui como foi a quinta-feira. Quinta-feira, vamos lá, que eu não fiz o diário. Foi que eu fiz na quinta-feira. Fiz o arroz com feijão, né? Não vou fazer minhas marcações ainda, que segunda-feira provavelmente eu não vou operar. Eu vou deixar para fazer amanhã à noite, né? Olha que padrão assim interessante. Pronto, na quinta-feira. Quinta-feira o dólar abriu praticamente na mínima semanal. Retração de 61,8 macro, né? Já com deixando o que? Um bull 180. O que foi que eu fiz? Comprei setup up. Sobe 6 pontos. 6 pontos e meio. Sai aqui nessa região de máximo. Analisei o dia, né? Mas como eu mencionei, estou abordando outras formas de conduzir, né? Tentando trabalhar com a gordura do dia. Porém, está sendo um pouco complicado, né? Sair do hábito de fazer apenas uma operação e garantir, bem entre aspas, aquele lucro no bolso, né? É tanto que, semelhante à quarta-feira, olha a filtragem que eu fiz. Olha essa filtragem pelos 2 minutos. Comprei aqui, ó. Comprei aqui. Top. Top. 4 pontos e meio. O que? Né? Não, praticamente metade, menos da metade do meu lucro nessa operação. Porém, tá indo zero. Por quê? Veio eu refletindo agora há pouco aqui, que foi, né, que está acontecendo porque tô com medo de devolver, né? Porém, esse devolver está limitando a performance, a minha performance, certo? Não foi uma compra perfeita, porque que além dessa filtragem, né, dessa dupla rejeição aqui, a gente pode enxergar o que aqui? Um ombro cabeção invertido em região de suporte, né? É um forte sinal de reversão, né? Neste caso seria até uma correção bem interessante em região de que mínima semanal, para buscar pelo menos a retração de 38. Ele foi em linha reta que tinha confluência 400, né? Então eu vi assim, tá? Eu fiz e saí no zero, alfacei, literalmente alfacei, certo? Depois até vi essa oportunidade, mas para mim a melhor foi aqui, né? Aqui foi a confirmação
bem mais conservador aqui, porque está fazendo pullback de pós-rompimento na região da linha d'água com ajuste com resistência do dia, que agora está sendo testada como suporte. Deixou mais uma vez um candle de ignição partido da média de 9, né, com alinhamento de todas as médias móveis. Bem interessante no dólar, tem sido dias bem interessantes, né? E aqui, como a gente viu no diário, na parte da tarde ele acabou devolvendo todo o movimento de alta, certo? E na sexta-feira, o dia que eu não opero, né, tinha payroll, primeira sexta-feira do mês. Mais uma vez, semelhante aos dias anteriores, abriu em região de suporte, deixou o 180, compra clássica aqui, top aqui. O mercado buscou 2 para 1 do risco nessa região. Porém, aqui já estamos próximos, né, do payroll, não seguraria essa operação. Ele testou média móvel 200, aqui foi no payroll, já deixou uma baita rejeição. Tentou mais uma vez a rejeição, deixou os 2 dias. Eu venderia, né, eu pensaria em vender aqui esse possível pivôzinho de baixo, né, um topinho duplo aqui. Mas o mercado veio, fez um falso rompimento, voltou, teria estopado se o stop estivesse aqui, mas o ideal seria o stop aqui. O técnico mesmo era aqui, mas como era barra notícia, daria para trabalhar com o stop da máxima do dia. Porém, o mercado voltaria, tiraria e deixou esse 1, 2, 3 com barra retomada. Aqui sim, meus amigos. Aqui eu digo a vocês que eu entraria sem sombra de dúvida nessa operação. Além do mais, né, como a gente trabalha com FIBO, que retração é essa? 61,8. Não conseguiu fechar acima do ajuste. Olha que região forte. Olha que coisa linda. Pelo 5, tô olhando pelo 5. Pelo 2 daria pra ter filtrado, com certeza. Mais um stopzinho, ó. Pronto, vou pegar do acionamento. Carinho, 10 pontos. Luan alvos, vamos lá. Eu trabalharia com esse alvo aqui, ó. Perdeu essa mínima, projeta. E aqui ele andou simplesmente 24 pontos. Em 10 minutos, 2 candles. A pressão vendedora foi tão forte que aqui já era na abertura do à vista. Ele abriu até com um gapzinho aqui, ó. Pancada para baixo. Pancada para baixo. Venderia nesse candle? Não. Isso já não venderia. Porque e se isso aqui for um falso rompimento? Fizer que nem fez aqui. Fechou abaixo aqui. Volta, né? Mas foi um baita candle. Aqui com certeza temos uma alta possibilidade do mercado. Uma alta probabilidade do mercado dar continuidade. Aí o que eu havia até marcado aqui, ó. Coisa linda. Perdeu o mínimo do dia. Voltou, trocou polaridade. Deixou esse padrãozinho vendedor aqui. É um não sei se é Dark Cloud isso aqui, eu não decoro o nome. Ancorado na nova, deixou base retomada. Venda. Voltou, né? Aqui eu coloquei o que? A mínima do candle, né? Do corpo real. E ainda voltou, fez mais um pullback na nova com candles gatilho mais base retomada. Outra venda interessante, linda. Beleza, perdeu, né? Vou colocar aqui as projeções. Não chegou a cravar o primeiro alvo, certo? Porém não teria estopado, observando esse movimento macro. Porém, se trabalhássemos com espelhamento, dá uma olhada aqui, ó, mais do que o segundo alvo, certo? Aqui até, lembrando que a gente tem uma retração de 7.640 macro, certo? O mercado perde essa região, né? Rompe e volta. Mais uma vez, troca polaridade, agora ancorado na 20. Deixa esse padrãozinho aqui, 1, 2, 3, né? Mais barras de retomada, mais barras ignoradas também. O mercado vem ameaçar perder essa região de suporte, certo? Começou a perder a região, fez falso rompimento, não conseguiu fechar abaixo, voltou, ancorou na 9, mais uma vez deixou barra de ignição aqui e barra de ignição aqui, fechando abaixo dessa mínima. Olha, topzinho de 5 pontos e alvo, travou todos os alvos desse último pivô de baixo. Dia sensacional, meus amigos, no dólar, ó. 5 pontos de stop, andou 27. Um movimento dessa amplitude na parte da manhã pagaria mais de 40 pontos, certo? Mas como era final parte do almoço aqui, o mercado ficou bem devagar. E o índice, meus vamos lá. Só porque a gente tem que mostrar
Que o padrão, né, do Cup Handle é o padrão da xícara. Aqui foi na quinta-feira. Quinta-feira eu fiz aquela compra no dólar e vi, olha que pivô clássico aqui aliado na vinda. Ó. Movimento impossível, corrigiu, ancorado na pós-rompimento na 200, mais 50, mais 9, mais 20, mais Joab. Compra aqui, ó. Nesse candlezinho aqui, com stop de 185 pontos. Olha que coisa linda no índice, primeiro movimento do índice, né? Vi, até marquei a entrada e projetei, como se eu tivesse, né, numa sala mostrando, ó, entrada aqui, vou fazer entrada aqui, stop aqui. Realmente eu tirei até a print. O mercado entregou praticamente aqui, ó, 1.400 pontos, meus amigos. Ele só parou de subir quando a vista abriu, né? E para a projeção, trabalharia com essa projeção desse pivô, né? Não tinha noção dessa magnitude desse movimento. Lembrando que tem uma região de suporte aqui nessa faixa cinza, certo? E caso quiséssemos trabalhar com um movimento mais amplo, eu pegaria todo esse movimento da quarta-feira, esse retângulo que o mercado ficou travado, e projetaria ele para cima. Vamos ver aqui. O mercado foi lá e cravou, né? Chegou até a violar o segundo alvo. Beleza? Chegou em região de que? 50% macro. Abriu a vista, né? O movimento já vinha esticado. Iniciou, né, um processo corretivo. Porém, chegou na média de 9, né? Tem uma troca de polaridade nessa região de suporte aqui. E deixou o padrãozinho que eu sempre falo para vocês. Não gosto de vender na primeira rejeição. Mas quando ele testa a média ou quando ele vem e testa essa máxima de novo e falha, aí eu gosto de vender. Então a venda para mim não foi aqui. Vi que a gente vendeu aqui. A minha venda seria aqui, ó. Por quê? Porque ele tá armando aqui para mim já é um pivôzinho de baixa. Se eu vendo aqui e ele pega essa mínimazinha aqui, a gente tem o que? Tem a 20 aqui, ó. 500 pontos praticamente, com um stop de 175, né? O mercado devolveu em V, né? Deixou uma oportunidadezinha aqui no rompimento da VWAP semanal com a 50, deixou uma oportunidadezinha aqui e veio deixar outra oportunidade interessante quando ele perdeu a mínima do dia. Perdeu a mínima do dia, trocou polaridade, deixou barra gatilho, mais barra retomada. Chegou a andar 800 pontos para um risco. Vou colocar que a gente vendeu nessa barra aqui de 400 pontos. Ainda pagaria 2 para 1, mas filtrando pelos dois, pagou 4 para 1 praticamente. Beleza, chegou nessa região de mínimas, certo? Já vinha também esticado, né? Rompeu esse range para cima e rompeu esse rangezinho para baixo. Chegou aqui, falhou mínima, iniciou o processo de quê? Um fundo arredondado. Nesse fundo arredondado, ele subiu, ó, uma compra agressiva aqui, subiu praticamente 2.000 pontos, velho. Subiu 2.000 pontos desse fundo arredondado aqui, ó. Se a gente pegar as retrações do dia, ele buscou, olha como essa região de suporte é forte, de resistência, perdão. Essa faixa cinza que eu marquei, né? Se vocês podem até olhar do vídeo do início da semana que essa região já está marcada. Olha como essa região é forte. Ele veio testar essa região de novo. Iniciou um processo corretivo agora desse momento. Porém, né, finalzinho da tarde. Olha esse conjunto de médias aqui, meu amigo, para ele perder essa região, né? Agora temos aqui um realinhamento para abertura da sexta. Na sexta-feira abriu o que? Barra elefante. Barra mamute. Olha o tamanho dessa barra. E o preço praticamente ficou brigando dentro dessa barra até a hora do almoço. Até a hora do almoço. A única oportunidade que eu vi aqui, caso eu fosse trabalhar, eu não pensaria em venda. Olha esse conjunto de médias. Olha o conjunto de médias aqui. Afunilando. Certo? Então, a única oportunidade que eu vi aqui de compra seria nesse candle aqui. Porque ele veio buscar quem? A 20. Chegou a pagar bem ainda, ó. 450. Paga praticamente 600 pontos. Para um risco de 329. Por condução, estaria o stop para cá e estaria nessas máximas. Beleza. Na parte da tarde, o que acontece? Ó, deixa eu ver se tem essa retração. Ó, vamos pegar essa retração aqui, ó. Essa aqui.
Esse movimento de baixa, só pra gente ver aqui. Ó, a gente tem o mercado brigando na faixa de Gaza, né? Faixa de Gaza entre quem? Entre a 50, a retração de 50, a retração de 1.8 e todo esse movimento baixista, certo? Então, quando o mercado consegue, de fato, romper a retração de 61.8, e é aqui que a gente tem um alinhamento das médias, ó, ele vem, observe, falhando, 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 o movimento mais o que? Mais curto. Olha as médias se aproximando, né? E os candles diminuindo próxima região que eles vão romper, que eles estão querendo romper. Ele vem, testa, vem. Dessa vez não perde a média de 9. Tenta mais uma vez, volta, arma, estruturazinha de pré-rompimento. Pancada para cima. Só que o que? Ninguém esperava que o mercado fosse subir 3.000 pontos para cima. E ele subiu aqui em linha reta, né? Se perdeu essa entradinha aqui, deixou indo pro back pelos dois, né? Esse doji aqui. E oportunidades, meu amigo. Pelo 5, eu não vou nem filtrar no 2. O back plano até a 9. Assim, no 50% semanal. E um pullback simples aqui em cima. Correçãozinha até a média móvel de novo, né? Movimento bem esticado, porém olha as médias. Ó, olha as médias. Correçãozinha até a 9. Deixou barra de ignição. Parado na 9, tendência, super tendência. Ó, stopzinho 200 pontos, o mercado entregou 1.000 pontos para cima, velho. Nessa parte do pregão aqui já não vi mais nada, né? Então foi uma semana bem interessante mesmo. É um movimento que com certeza pegou muita gente de surpresa, desprevenida. Mas fazia dias que eu tenho visto o índice, né, andar tão forte assim na ponta compradora, né? Ó, o dia também foi bem interessante. Mas, né, temos a expectativa de buscar o primeiro alvo. E o nosso Dolinha vir buscar, né, essa região de mínimas, né? Então essa foi a primeira semana de maio. Semana bem interessante, né? Que tem muita gente que fala, né, abertura e fechamento do mês. Então índice baita semana pro índice. O dólar já foi mais sofridinho, né? Sofridinho porque caiu, mas pra gente é positivo, né? Positivo, o dólar desvalorizando em relação ao real e tá seguindo a tendência, né? Veio brigar nessa região de troca de polaridade. No mais, a semana foi essa. Talvez eu poste um vídeo amanhã sobre, né, mapeando as regiões que eu vou trabalhar na próxima semana. No mais, o diário de hoje é esse.